Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos estar lendo apenas o versículo 1. Enquanto os irmãos vão procurando aí, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e ao nosso presidente, Bispo Oídes José do Carmo, pela essa rica oportunidade que nos tem concedido. Nós sabemos que a terça-feira é do presidente, é do pastor, mas ele tem nos dado essa oportunidade pela sua graça, pela sua misericórdia, e nós estamos aqui para cumprir o mandamento do Senhor. Se eu fosse dar um título para esse ensino bíblico, eu diria assim: a importância da fé na vida do cristão. Apenas o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Os irmãos podem assentar. Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente a carta aos Hebreus, ela vai de encontro a uma situação que o povo de Deus, os cristãos, estavam vivendo num dado período da história do cristianismo. Na verdade, os cristãos estavam sendo perseguidos. Acredita-se, inclusive, que Nero, nesse período, é quem era o imperador ali em Roma, e a perseguição em cima dos cristãos era grande demais. E muitos cristãos, por conta da perseguição, por conta de tudo que estava acontecendo, esses cristãos judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo, que pertenciam ao judaísmo, que pertenciam ao farisaísmo, que eram da seita dos saduceus, esses irmãos agora estavam amedrontados, titubeando na fé, porque a perseguição era grande. Então, o autor da carta aos Hebreus, que é um autor desconhecido, não se sabe a autoria dessa carta. Muitos acreditam que foi Paulo que escreveu, outros não acreditam que foi Paulo, mas o importante é que foi inspirado pelo Espírito Santo. Foi através do Espírito Santo que esse autor escreveu essa carta para dar força aos cristãos que estavam se apequenando diante das dificuldades, dos problemas que eles estavam encontrando. E muitos estavam sendo, inclusive, tendo como interesse de voltar ao judaísmo, abandonar simplesmente a fé cristã, por conta das perseguições. E também surgiram nesse período muitos falsos profetas que traziam alguns entendimentos que não estavam de acordo com o que dizia a doutrina e a palavra de Deus. Então o autor vem e escreve essa carta aos Hebreus e ele faz uma grande exposição sobre a natureza da fé. Como que deveria ser a vida do cristão diante de Deus. Que somente pela fé nós poderíamos servir a Deus em espírito e em verdade. Somente a fé poderia trazer ao cristão, naquele período, e a nós hoje, porque, na verdade, a palavra de Deus, ela é atual. Então, ele vem falando sobre a perspectiva bíblica da fé, e ele começa, então, a citar aqui, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e ele começa a falar de uma lista de homens que pela fé alcançaram grande sucesso, de homens que pela fé também enfrentaram o sofrimento, de homens que pela fé tiveram a sua vida transformada diante de Deus. E ele começa então a enumerar alguns desses homens de Deus. E ele começa falando de Abel. Quando Abel chega diante de Deus, ele chega com uma proposta diferente. Ele chega a Deus
e ele traz uma adoração diante do Senhor, porque ele tinha fé que estava fazendo o melhor para Deus. E o autor aos Hebreus, então ele diz que Abel alcançou testemunho diante de Deus, porque ele chegou diante do Pai com fé, para apresentar diante dele uma oferta que ele entendia que estava trazendo agrado e adoração a Deus. Isso não aconteceu em Caim. Então, Abel encontrou, através da sua adoração, através da sua oferta, graça diante de Deus. Por quê? Porque ele se apresentou com fé diante de Deus. Com fé que estava fazendo o correto, que estava fazendo o melhor, que estava buscando adorar a Deus. E ele então vai enumerando. E ele chega a Enoque. E quando ele chega em Enoque, ele fala que Enoque foi trasladado e não viu a morte. Ele foi arrebatado, porque Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus porque teve fé. Porque no momento que ele vivia, no tempo que ele vivia, os homens estavam totalmente fora da presença de Deus. Havia, diante dos homens naquele período, uma apostasia terrível, mas Noé preferiu servir a Deus. Noé preferiu se afastar dos prazeres pecaminosos que aquele momento oferecia para servir a Deus, para andar diante de Deus, para ser diferente, para ser um homem segundo os propósitos de Deus. E ele alcançou diante de Deus graça, porque procurou servir a Deus, procurou se apresentar diante de Deus como deveria se apresentar. Ele não olhou para os demais, ele olhou para Deus. Então o autor, quando ele está falando para os cristãos, ele está dizendo e dando exemplos de como os cristãos deveriam se comportar diante das perseguições, diante das tribulações que eles estavam enfrentando, que eles não deveriam olhar somente para as circunstâncias, mas olhar pela fé, o que aguardava a eles, o que Deus tinha para eles, o propósito que Deus tinha para eles. E ele fala de Noé, num período em que a apostasia tomou conta da humanidade. Noé preferiu ser diferente, porque teve fé que Deus se agradava da maneira pela qual ele se apresentava diante dele. Então, ele preferiu não ir pelo caminho dos demais. Mesmo que a maioria estivesse fazendo tudo errado, Noé acreditou e pela fé ele tomou uma posição. Eu vou servir a Deus. Eu não vou andar por esse caminho. Eu não vou seguir os demais. Eu não vou fazer o que os homens fazem de errado, somente para estar bem com eles. Eu quero estar bem com Deus. Eu quero estar diante de Deus. E o que aconteceu? Por conta da sua atitude, nós estamos aqui hoje. Porque Deus havia colocado no coração destruir toda a humanidade. Mas quando ele olha para Noé, ele vê um homem de fé. Um homem que anda na presença de Deus. Um homem que se desvia do mal. E que procura servir a Deus e andar na presença de Deus. E ele então, Deus muda o seu plano. E surge um novo planejamento para a humanidade. Porque um homem andou com Deus. Os irmãos percebem a importância da fé? Somente pela fé você pode desistir de andar por caminhos que o mundo te oferece. Somente pela fé nós podemos resistir às obras do mal. Somente pela fé nós podemos nos afastar dos prazeres momentâneos que o mundo oferece para contemplar a glória de Deus, a pátria celestial, aquilo que nos espera naquele dia. Era isso que o autor estava dizendo para os cristãos. Não olhem para o momento, olhem para o que os aguarda. Olha para a pátria celestial que os espera. E tenham fé, continue andando na presença de Deus. E o autor continua falando, e ele chega aqui em Abraão. E ele fala assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber
para onde ia, somente acreditando na palavra de Deus, somente crendo no chamamento de Deus. Ele não sabia aonde ele ia parar, mas ele sabia de uma coisa: quem me chamou foi Deus. E se Deus me chamou, eu vou obedecer. A fé nos faz obedecer. A fé nos faz obedientes, nos faz observar os preceitos da palavra de Deus, nos faz andar em espírito e em verdade na presença de Deus. E aqui ele fala, pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Irmãos, nós somos chamados para andar por fé e não por vista. E a fé, ela nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza das suas promessas. É pela fé que nós continuamos a nossa caminhada. E somente pela fé nós podemos nos aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele escreveu isso aqui também, no versículo 6, quando ele disse assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como eu posso ter fé? Fé é dom de Deus. E esse dom Deus dá para quem se aproxima dEle, para quem busca estar na sua presença, para quem procura caminhar na sua direção. Somente quando nós caminhamos na direção de Deus é que nós vamos alcançar a fé genuína e verdadeira. A fé, irmãos, nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Quando nós analisamos aqui, entre os versículos 8 e 29, nós lemos aqui na palavra de Deus que, conforme a vontade de Deus, esses homens foram impulsionados a viver uma retidão num momento de crise em que eles viviam na humanidade. Por quê? Porque eles andaram por fé. Nós somos chamados cada dia mais a estar na presença de Deus. Pela fé, Abraão acreditou que mesmo na velhice, sua esposa e ele poderiam conceber e dar à luz um filho. E pela fé ele alcançou a promessa de Deus. Sem fé é impossível alcançar as promessas de Deus. Mesmo que o tempo passasse, demorasse, e como demorou, mas ele continuava acreditando na promessa de Deus. A fé dele nunca foi titubeante, mas foi firme na presença de Deus. E quando ele recebe a bênção de Deus, que nasce Isaque, posteriormente ele é provado ainda mais. Quando Deus chega para ele e toma dele e pede para ele que ele dê o seu Isaque como oferta no altar diante de Deus. E quando Abraão, ele cumpre aquilo que Deus está mandando ele fazer, na verdade, a fé dele era tão grandiosa que ele tinha uma certeza: mesmo que eu sacrifique Isaque, o meu Deus tem poder para ressuscitar ele no momento em que ele quiser. Ele tinha essa fé, por isso ele foi com tranquilidade, mesmo sofrendo, mas sabendo que o Deus que ele servia era um Deus do impossível, é um Deus de poder, que poderia tornar a vida a Isaque. Irmãos, e o autor, ele continua nos orientando, e orientando os cristãos daquele período, quando ele fala sobre Moisés, que mesmo sendo criado, nascido ali, no momento em que havia um decreto de Faraó, em que todos os meninos deveriam ser mortos, mas pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Confiaram em Deus, confiaram na promessa de Deus. E posteriormente, este mesmo Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo
gozar dos prazeres, das delícias, do trono, do poder que ele poderia ter se continuasse sendo filho ali da filha de Faraó, ali no Egito. Ele poderia ser até assumir o trono do Egito, mas ele prefere, pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, como vendo o que o esperava. Pela fé, ele então abandona tudo aquilo ali e ele passa agora a peregrinar no deserto, andando errante, sem saber para onde ia, como iria, mas na certeza que estava no plano e no projeto de Deus. Porque tinha fé. Interessante que ele continua e ele fala assim: pela fé, caíram os muros de Jericó. Porque a fé também, ela nos faz vencer grandes batalhas. Ela nos faz alcançar grandes milagres, milagres extraordinários. Então ele fala, pela fé, caíram os muros de Jericó. Mas ele coloca uma situação de uma fé maior ainda, quando ele diz assim, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe escondeu os espias que estavam espiando a terra ali em Jericó, porque creu e teve fé que algo melhor a esperava. Ela poderia muito bem ter denunciado aqueles espias e alcançado algumas benesses ali, do rei ali, em Jericó, mas não, pela fé, ela preferiu esconder, acreditar num Deus vivo e verdadeiro, que eles haviam mencionado, e depois, por conta disso, ela passou a fazer parte e ser ancestral do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ela fez parte da genealogia de Jesus por conta da fé que ela teve em proteger aqueles espias. Irmãos, e o autor começa a dizer, como diria, faltar-me-ia palavras, faltar-me-ia tempo para dizer de Gideão, para falar de Baraque, para falar de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, que alcançaram tantas vitórias, que subjugaram reinos, porque tiveram fé e creram no Deus que eles serviam. E aí ele volta e diz assim, no versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Irmãos, era isso que o autor estava dizendo aos cristãos, que nós somos peregrinos, estamos de passagem aqui na terra, e que eles precisavam se voltar para a palavra de Deus, que eles precisavam servir a Deus em espírito e verdade, que eles não temessem o que estava acontecendo, que eles tivessem forças para continuar dentro daquilo que havia sido ensinado a eles, que eles não retrocedessem, que eles não voltassem atrás, mas que permanecessem fiel na sã doutrina, porque ele estava, o autor da carta aos Hebreus estava oferecendo e ofertando a eles, através da fé, algo muito maior, muito melhor do que aquilo que eles contemplavam naquele momento. O que ele estava dizendo era o quê? Pela fé é que vocês vão alcançar a grande vitória na vida dos senhores. É pela fé que vocês não vão perecer como os demais. É pela fé que vocês vão contemplar a glória de Deus. É pela fé que vocês vão alcançar a grande promessa nas suas vidas, de servir a Deus em espírito e verdade, e naquele dia receber a bênção de Deus, que é a nossa salvação, que é estar diante de Deus, que é estar na glória com o Senhor. Nós estamos aqui na casa de Deus, não é somente para alcançar
promessas aqui na terra, mas a promessa principal é a nossa salvação, é ir para o reino, é alcançar a vitória maior na vida do cristão, que é a nossa salvação, e nós só vamos alcançar pela fé. É pela fé que eu vou desviar do mal, é pela fé que eu vou sair daquele caminho que me leva para a perdição, é pela fé que eu vou continuar na igreja do Senhor, é pela fé que eu vou continuar contemplando as letras sagradas do livro santo da Bíblia, é pela fé que eu vou nortear a minha vida pelos princípios dos valores cristãos. Era isso que o autor estava trazendo àqueles homens, e ele estava dizendo, e ele chegou à conclusão que a fé também pode levar ao sofrimento. A fé também pode levar o sofrimento. E ele fala aqui, no versículo 36, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, mas não abandonaram a fé. Ele estava dizendo que a fé te faz alcançar promessa, a fé te faz ter vitórias, mas a fé também, às vezes, te faz passar pelo sofrimento. Quantos cristãos no mundo, ainda hoje, estão perdendo as suas vidas por não negar a Cristo, por não negar a fé? Por que eles estão morrendo? Por que eles estão sendo, às vezes, lançados em prisões? Porque tem fé de que uma vida melhor os aguarda, que a vida deles não se resuma aqui na terra somente, que isso aqui é passageiro, que vale a pena negar todos os princípios do mundo para servir a Deus. Quantos cristãos hoje, pelo mundo afora, estão aí sendo lançados em prisões, estão sendo chicoteados por amor a Cristo, estão sendo apedrejados. Quantos meninos, crianças, em alguns países, não pode dizer que é cristão, tem que ser um cristão oculto, como foi José de Arimateia, porque se apresentar, vão ser achincalhados, vão ser zombados, mas eles continuam firmes, porque tem fé de que uma pátria celestial, um reino os aguarda. Irmãos, o autor da carta aos Hebreus estava dizendo que nós não somos cristãos somente por bênçãos daqui, mas nós somos cristãos porque nós queremos alcançar a maior vitória na vida de cada um de nós, que é naquele dia o seu nome está escrito no livro da vida, é que é naquele dia você receber do Senhor o galardão do Senhor, porque não adianta o homem ganhar o mundo todo, ser importante, ter grandes vitórias, mas naquele dia o nome dele não está escrito no livro da vida, ele não vai receber bênção, não vai receber galardão, e a história dele vai ser apagada naquele dia, mas aqueles que tiverem fé e perseverar, o nome dele vai permanecer para sempre. Porque o nosso Deus é fiel e verdadeiro. Irmãos, muitos cristãos naquele período estavam já pensando em voltar atrás. O que estava acontecendo é o que aconteceu com muitos dos seguidores de Moisés no deserto, que no momento da dificuldade, no momento dos problemas, pensaram em voltar para o Egito. E muitos cristãos agora estavam pensando em voltar ao judaísmo, pensando em abandonar a fé. Ele então vem dizendo e vem colocando que não poderiam fazer aquilo, porque o que aguardava eles era muito melhor. Que eles não poderiam estar com seus olhos fixados somente no aparente, mas na glória de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essa carta, no capítulo 11,
especificamente da carta aos Hebreus, nós podemos perceber que a fé produz em nós as certezas das promessas de Deus. Nós não podemos, às vezes, contemplar pelos olhos carnais, mas é pelos olhos da fé que nós deslumbramos o nosso futuro. É por isso que nós precisamos estar sempre observando a palavra do Senhor, porque ela nos traz fé para continuar firmes na nossa jornada, de não esmorecer, de não parar, de não voltar para trás, mas continuar no propósito de Deus, servindo a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, embora Deus prometa, é uma promessa, eu sei, suprir as nossas necessidades. Embora Deus prometa cuidar de nós aqui também, no plano terreno. Mas, na verdade, o principal é a nossa justificação diante de Cristo. O que mais importa para Deus é que nós sejamos justificados em Cristo Jesus. Que nós estejamos sendo justificados pelo nosso Senhor e Salvador. Isto é o que mais importa na fé do cristão. Mas isso você pode alcançar, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós assim fazemos, nós estamos agindo pela fé. E quando nós estamos agindo pela fé, Deus vai cuidando de nós, vai cuidando dos seus filhos, vai cuidando da sua família, vai te livrando do mal, vai tirando as pedras do tropeço, do seu caminho. Mas você precisa ter fé de servir a Deus em espírito e verdade. E no momento da dificuldade, não esmorecer, continuar firme. Irmãos, e para concluir esse nosso estudo bíblico, nós vamos ver aqui o autor da carta aos Hebreus, no seu capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele então mostrando a carreira que está proposta a cada um de nós. Quando então ele escreve assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que está proposta para cada um de nós. E ele continua, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nesta corrida, irmãos, da nossa vida cristã, nós devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado. É a tentação de voltar aos valores errôneos que às vezes muitos de nós estávamos no passado. Mas nós precisamos fazer como o autor da carta aos Hebreus está direcionando os cristãos pela fé. Olhar sempre para a cidade que o mundo não pode contemplar. Olhar sempre para a cidade que o mundo não pode ter esperança. Mas aqueles que pela fé andam na presença de Deus podem contemplar a nossa Jerusalém celestial. É pela fé que você vai chegar lá. É pela fé que eu vou chegar lá. É pela fé que você vai sair de todas as tentações que o inimigo vai lançar sobre a sua vida. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você estiver com os pés sobre a terra, você vai ser tentado a sair dos princípios de Deus. Vai ser tentado a desviar dos caminhos do Senhor. Vai ser tentado a se perder com o mundo. Mas continue olhando para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a glória de Deus te alcançará. E você contemplará a sua glória, e naquele dia você vai dizer: valeu a pena eu rejeitar o pecado, valeu a pena eu rejeitar, ir por aquele caminho, porque agora eu estou aqui com o Pai na glória, e aqui não tem dor, não tem sofrimento, não tem tristeza, não tem nada que me desabone, porque eu estou na presença do Pai.
que a fé nos faça alcançar essa promessa de Deus. Quem crê, fique de pé comigo, ore comigo, e encerremos esse estudo para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos contemplar a Tua glória, a Jerusalém celestial, pela fé que nos foi proposta pelo autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós, pelo poder do sangue de Jesus, jamais venhamos desviar do caminho do Senhor, e que nós estejamos sempre com a proposta de alcançar o reino, a glória de Deus, porque esta é a proposta do Senhor na minha vida e na sua vida e na vida de todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Paz, de todos os irmãos que aqui estão, para a glória de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus.